Fala aí, quebrados, beleza? Como é que vocês estão? Alexandre na área mais uma vez para falar com vocês a respeito desse enrosco que tá dando aí do Banco do Brasil. Eu não sei vocês estão aí, quem de vocês aí é acionista, quem for, já coloca nos comentários aí se puder, o que vocês estão achando desse dilema que está acontecendo aí com o Banco do Brasil, dessas quedas, né? Do Brasil, juntamente com essa questão da lei Magnitsky, né? Sendo que um dos ministros aí, que todos sabem quem são, né? Acredito eu, foi sancionado e cujo seu salário é pago pelo Banco do Brasil, né? A grande maioria dos funcionários federais são pagos pela agência do Banco do Brasil e estando ele sancionado, né? O Banco do Brasil tem e querendo ou não aderir, né, à lei Magnitsky, uma vez que o Banco do Brasil possui a sede também nos Estados Unidos. Né? Pegando aqui pelas notícias pelo próprio investidor 10, né, a respeito do Banco do Brasil, diz que primeiro, né, tirando um pouco do foco, por enquanto não é a questão da lei Magnitsky, mas diz que o Banco do Brasil adia o pagamento de dividendos. É que a instituição apurou um lucro líquido aí ajustado de 3,784 bilhões no segundo trimestre de 2025. Então, o Banco do Brasil em si não teve prejuízo, no entanto, não teve o lucro que deveria ter, né? Quem é acionista do Banco do Brasil aí está acostumado a ter bons dividendos, a receber bons dividendos, né? Com uma certa frequência aí dentro do ano, né? Ainda mais com a questão da, das antecipações dos pagamentos, né, de dividendos. Então, aqui na notícia, diz que o Banco do Brasil anunciou um fato relevante na quarta-feira, dia 20, hoje é dia 23, que não efetuará o pagamento antecipado de proventos aos acionistas. A instituição explicou que, com a revisão do payout para 30%, o repasse referente ao terceiro trimestre será pago integralmente em 11 de dezembro. Bom, se vai pagar integralmente em 11 de dezembro, beleza. O problema é que para a gente que está acostumado a receber esses pagamentos em antecipado, a gente poderia estar acumulando esses valores para aproveitar, né? Uma vez que o Banco do Brasil aí está com um payout de 0,65, se eu não me engano. Aí, inicialmente o banco havia aprovado um payout de 40 a 45 para o ano, né, ano de 25, o que incluía antecipação prevista em 12 de setembro. No entanto, após registrar resultado negativo no segundo trimestre. Bom, claro que em comparação ao segundo trimestre do ano passado, de fato, é um resultado negativo. Mas se nós pegarmos os lucros que o Banco do Brasil teve, de fato ele não teve prejuízo, não teve o lucro, estamos acostumados a ter. Né? E aí diz que enfrentar maior inadimplência, especialmente no agronegócio, a instituição reduziu o índice como medida de proteção. Teve notícias que a, a grande concentração de inadimplência no Banco do Brasil, do agronegócio, tá? E isso de fato impactou bastante a carteira do banco. Atrelado a isso, também tem, né, a questão da lei Magnitsky, né, que garante o preparo para lidar com o efeito da lei Magnitsky. Todas as informações, todas as notícias que eu vejo, tanto na televisão quanto na internet, os bancos dizem que a lei Magnitsky estaria lá no seu primeiro grau de atuação, que ela tem seu primeiro nível. Tá? Mais uma vez, que se você lê mesmo de fato o que é a lei Magnitsky, ela não tem esse grau, não tem esses níveis. Os bancos brasileiros dá a entender que eles não estão bem por dentro das coisas que estão acontecendo. É claro que eu estou falando isso na questão, na minha visão leiga do assunto. Porque, poxa, os bancos têm um setor jurídico e deveriam entender de fato que essa lei Magnitsky ela não é para ser aplicada no Brasil. Ela é aplicada nos Estados Unidos, em empresas americanas, em empresas que possuem, né, mercado lá nos Estados Unidos. Que no caso o Banco do Brasil é
é um deles. Acredito que todos os bancos brasileiros possuem uma certa fatia no mercado americano. O Banco do Brasil mesmo possui a agência BB América nos Estados Unidos. Então, assim, se o Banco do Brasil quer continuar fazendo negócio nos Estados Unidos, ele vai ter, querendo ou não, que sancionar o ministro, como já a gente consegue verificar em várias outras informações, e já houve aí, né, o bloqueio dos cartões internacionais do ministro, né? No entanto, houve aquela questão do banco fornecer para ele um cartão Elo, e querendo ou não, também tem vínculo com o mercado americano. Então, assim, essas questões do Banco do Brasil, de dar essas notícias para a imprensa, que eles estão preparados para lidar com efeitos da lei Magnitsky, causa meio que preocupação, porque como assim preparados para lidar com efeitos? Que tipo de efeitos? Eles vão, de fato, aderir à lei Magnitsky ou vão aderir aos, às questões jurídicas do país? Que a gente sabe que a decisão do Flávio Dino, para quem acompanhou, tá, ele deu uma decisão nada a ver com o caso de Mariana, falando, né, que julgados de outros países não têm efeito no Brasil. De fato, isso está na Constituição mesmo. No entanto, a questão da Lei Magnitsky, ela foi decretada através da OFAC, o que seria ali o Tesouro Americano, entendeu? Sobre o CPF do ministro, entendeu? Não está sancionando de fato o país, tá? E sim o ministro, a pessoa física do ministro, que ele está de fato proibido de ter vínculos com qualquer tipo de empresa natural americana. Então, essa é a questão. E aí fica nesse imbróglio. Eu, como acionista do Banco do Brasil, claro, 141 frações, né, como do Banco do Brasil, não é lá aquelas coisas, mas imagina para as pessoas que têm aí 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5.000 ações do Banco do Brasil. O que essas pessoas devem estar pensando? Porque uma vez que essa sanção vier de fato, o Banco do Brasil não cumprir, não é só multa bilionária que o Banco do Brasil vai sofrer. Ele vai ficar impedido ah, de movimentar, ele vai estar impedido de operar nos Estados Unidos, operar em dólar, operar no mercado financeiro, uma vez que é tudo interligado, além de grandes centros de capitais do Banco do Brasil, grande quantidade está alocada lá fora nos Estados Unidos. E quando eu falo Banco do Brasil, não é só o Banco do Brasil, qualquer banco brasileiro, uma vez que a gente também não tem aqui muitos bancos, né? Se vocês é mais da antiga, como eu, vão lembrar que antigamente tinha muito mais bancos. Hoje em dia a gente concentra aí praticamente Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, né, que são os privados, vem o Banco do Brasil, a Caixa, e aí? Esses são os maiores bancos. BTG Pactual, que é o banco do André Esteves, mas esse aí no caso é particular também. Então, se vocês prestarem atenção, são poucos bancos. A grande parte da economia do mercado financeiro, né, das questões bancárias, estão nesses bancos aí. E todos eles têm negócio nos Estados Unidos. Então fica complicado, cara, para a gente que é acionista desses bancos, ficar vendo os bancos responderem à empresa dizendo que eles estão prontos para lidar, sabe? E isso, sei lá, eu fico de fato com o pé atrás. Aqui, como diz o banco, afirmou nesta terça-feira, dia 19, que está preparada para enfrentar questões complexas e sensíveis ligadas a regulamentações internacionais. O posicionamento veio após o questionamento de agências da Reuters sobre os possíveis impactos da Lei Magnitsky utilizada pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No final de julho, o governo Donald Trump impôs sanções a Moraes, alegando que o magistrado teria autorizado prisões arbitrárias antes de julgamento e restringido a liberdade de expressão. Bom, isso é claro e notório. Só quem não vê isso é quem de fato está vivendo em outro mundo, porque isso está tá claro, gente. Não tem como defender essa questão.
O ministro é relator de processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, é acusado de planejar um golpe de Estado após a derrota eleitoral de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, né, isso é meio controverso. Para quem acredita que de fato houve mesmo uma eleição justa, fica aqui meus parabéns. Você está completamente uh, fora da realidade. Aí fala das decisões, impactos internos, a decisão do ETF, do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ele diz aqui que em nota, né, o Banco do Brasil reforça a conformidade internacional. Em nota, o Banco do Brasil ressaltou que possui mais de 80 anos de atuação no exterior, com a presença em mais de 20 países, que experiência acumulada em lidar em diferentes legislações e padrões regulatórios. Isso aqui, para mim, gente, sinceramente, não quer dizer nada, tá? E isso na minha humilde opinião de cocô. Porque assim, 80 anos, beleza, mas a situação que a gente está enfrentando hoje, ela é totalmente estranha, é totalmente inédita. A gente está numa situação onde o judiciário, numa canetada, ele decide o futuro de 220 milhões de brasileiros. Então, nesse caso, o Banco do Brasil ele vai ter que fazer uma escolha. Ou ele atende o STF, né? Atende lá a canetada que o Flávio Dino deu, ou ele vai levar em consideração que a lei é Magnitsky. Qual que é o menos prejudicial para ele? Uma multa, uma sanção brasileira ou uma sanção americana? Eu acredito que todos vocês, assim como eu, pensam que é a sanção americana. E outra, uma vez que é, isso aconteça, ele sendo aderindo, né, à decisão do STF, ficando contra, né, não aderindo os efeitos da lei Magnitsky, apoiando o ministro por conta disso, isso vai virar um efeito cascata, porque uma vez que o Banco do Brasil for sancionado por conta disso daí, todos os demais bancos que fazem comunicação com o Banco do Brasil também serão sancionados. Então vocês conseguem imaginar a tragédia que isso vai ser? Então é meio complicado. Para mim parece que o mercado brasileiro, do nacional, o mercado financeiro parece que está vivendo em outro mundo, não está enxergando ou não quer fazer enxergar, entendeu? Então, como acionista, não só como acionista, cara, como pessoa física mesmo. Você imagina como que vai ser essa questão se de fato isso acontecer, se o Banco do Brasil for de fato sancionado, ele vai puxar todos os demais bancos com ele, você pode ter certeza. Mas fica aí, eu quero saber de vocês o que, que vocês acham, quem de vocês aí é investidor do Banco do Brasil, se vocês estão preocupados, se vocês de fato pretendem aportar, né, continuar aportando no Banco do Brasil, ou vocês acham que é melhor dar uma segurada e ver até onde esse barco vai, se vai furar ou não, se vai afundar ou não. Se vocês puderem, por gentileza, deixe aí nos comentários. Eu vou ler todos os seus comentários aí e vou me basear neles também, porque eu confesso a vocês que é, um, é uma situação estranha. Não gostaria de estar passando por isso, mas é o que temos para hoje, beleza? Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Falou!